Que maravilhoso, que noite maravilhosa. Que coisa maravilhosa que Deus tem feito em nosso meio. Amém? Querido, eu tenho um sermão de hoje e o tema desse sermão é: Deus não nos prometeu vinho, pão e azeite pronto, mas sim relacionamento. Vamos começar a discutir sobre isso, a entender sobre isso, lendo em Deuteronômio do 8, a partir do capítulo 8, do versículo 7 ao 10. Pode botar o versículo, por gentileza? Vamos ler? Pois o Senhor, o seu Deus, que os está levando a uma terra boa, a uma boa terra. Entendemos aqui que o Senhor Deus está nos levando a uma terra boa, cheia de riachos, de tanques, de águas, de fontes, que jorram nos vales e nas colinas, terras de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada. Eu estou vivendo isso e vocês também estão vivendo isso. O problema é que quando olhamos para os processos que a nossa vida está passando, talvez pareça que não estamos indo para essa terra. Muitas vezes, nós como cristãos desejamos o fruto imediato, desejamos o pão assado, desejamos o vinho pronto, o azeite purificado. Quantas vezes é muito mais fácil eu receber de Deus algo pronto do que eu trabalhar para isso? É muito mais fácil chegar em minhas mãos o fruto do que eu ter que plantar a árvore, esperar crescer, regar e dar frutos para comer. É simples. Mas a história de Deus para nós é uma história de relacionamento e sempre foi e sempre será assim. Quando olhamos para o Éden estava pronto? Sim. Quando eu olho para o Éden, eu vejo que o próprio Deus olhou e disse: está tudo pronto. Ele olhou e viu que tudo era bom. Mas tem um porém. O homem foi colocado no Éden e a palavra de Deus diz que ele foi colocado no Éden para lavrar a terra, para cuidar da terra. Deus não nos prometeu pão, Ele nos prometeu terra de trigo, para que você plante, confie e busque. O problema é que queremos pular os processos da nossa vida. Queremos os frutos, mas não estamos enxergando a terra ao qual nós estamos plantados. Não queremos enxergar a terra ao qual nós estamos ali como cuidador, como mordomo, como zelador dessa terra. Deus te deu uma terra para você cuidar. O problema é que você está querendo fruto sem plantar. Você está querendo fruto sem relacionamento. O problema é que o crente, o cristianismo, nós estamos querendo frutos sem regar, sem plantar. Ele não nos prometeu vinho, mas nos prometeu videira para cuidar, para que você permaneça na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Deuteronômio também 28:6 diz: bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. A maior bênção está em andar com o autor da vida. A maior bênção está em andar com o autor da tua história. Existe alguém que escreveu a minha história, existe alguém que escreveu a sua história, e não existe algo melhor do que andar com o autor dela.
porque Ele me revela as profundezas daquilo que Ele escreveu ao meu respeito. Ele revela as profundezas daquilo que Ele escreveu ao seu respeito. Mas, quando nós andamos com Ele, quando nós andamos sem o autor da nossa história, nós vivemos buscando aquilo que nós não conhecemos. Nós vivemos buscando o fruto daquilo que nós não plantamos ainda. Nós vivemos esperando o fruto daquilo que ainda está se formando raiz. Existem muitas pessoas querendo colher aquilo que não plantou. E aí, quando olha para o terreno do vizinho, existe lá uma árvore com frutos, mas não enxergamos os processos que ele passou para ter frutos naquela árvore. Deus, Ele não nos dá oportunidade para facilitar a nossa vida, entendam isso? Mas para nos convidar a trabalhar ao seu lado. Sabe por que Deus nos convida a trabalhar ao lado dele? Para relacionamento. Deus está todos os dias convidando você para trabalhar ao lado dele. Convidando você para viver a história que ele escreveu. Mais uma vez, relacionamento. Gênesis 2,15 diz que ele tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O Éden já estava pronto. As coisas já estavam frutificando. Mas era necessário alguém lavrar e alguém cuidar. E a responsabilidade de lavrar e cuidar é sua. A responsabilidade de cuidar daquilo que Deus te deu é sua. A responsabilidade de cuidar do jardim no qual você está é sua. Só haverá fruto com trabalho. Só haverá fruto com relacionamento, com dedicação, com suor. Se não trabalhar, não tem fruto. A terra prometida, que lemos aqui em Deuteronômio 8, existia uma terra, existia uma promessa, existia um lugar onde emana leite e mel, aonde tudo era bom, mas o povo precisava conquistar. O povo precisava passar por esse processo. Existe luta, plantio, trabalho, esforço. Mas Deus nos prometeu que estaria do nosso lado todos os dias. Todos os dias da sua vida, Deus prometeu estar do teu lado. Tenham ânimo, tenham força, tenham vigor, pois Ele está ao seu lado. Se você ora por ideias, se você ora para Deus te dar algo, sinto lhe dizer, Ele vai te dar trabalho. Ele vai te dar uma mente criativa. Ele vai te dar recursos. Mas Ele estará ao seu lado. Se você pede por fé, Ele vai começar a forjar a sua fé. Ele vai começar a trabalhar a sua fé. Não existe uma fé tão grande se ela não for forjada, se ela não for trabalhada. Não existe. Deus, Ele não dá o fim das coisas sem uma jornada. Não existe um fruto sem o processo de crescimento dessa árvore. Não existe o fim sem o plantio. Não existe. Então, por que você está procurando algo que você não plantou ainda? Por que você está procurando coisas, querendo o fim das coisas,
que você não tem plantado, que você não tem regado. Até as suas lágrimas regam aquilo que Deus plantou na tua vida. Aquilo que Deus colocou na sua vida. Entenda uma coisa, não existe fim sem jornada. Não existe fim sem um processo. É necessário ter um processo. O processo do trigo, da uva, da azeitona, não é um obstáculo. E nunca foi. É uma lição de caráter. É uma lição de dependência. Muitas das vezes você ainda está passando pelo processo de construção. Porque Deus está forjando o seu caráter. Existem coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. Durante o processo de uma árvore, existem algumas pragas que precisam ser retiradas. Existem algumas ervas daninhas que precisam ser retiradas. E podar dói. Cortar dói. Mas é necessário. Mas é necessário para o meu e para o seu crescimento. Entenda uma coisa, sempre num processo, escolha estar com Deus do seu lado, que vai ser a maior escola da tua vida. Estávamos conversando esse final de semana. Muitas das vezes, ventos contrários não é o inimigo na sua vida. Alguns vão falar, ué, mas como? Eu vou roubar um pouco a reflexão do irmão Albert. Os discípulos estavam muito bem com Jesus, vendo Jesus ministrando, curando e salvando, estava tudo bem. Milagres acontecendo, tudo certo. Mas, em determinado momento, Jesus obriga os discípulos a entrarem num barco, no mar da Galileia, e manda ir para o outro lado. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho? Ventos contrários. Como pode acontecer ventos contrários no caminho do processo daquilo que Deus mandou? Como pode acontecer ventos contrários no caminho da obediência? Sim, os discípulos estavam no caminho de uma obediência. Eles obedeceram. Mas no meio do caminho, ventos contrários, tempestade. E aí Jesus aparece para eles no meio do mar e eles pensaram que era um fantasma. Quantas vezes Jesus aparece para você no meio do processo e você pensa que é um fantasma que te assombrou? Não precisamos ir muito longe, você olha para Jonas. Jonas tinha uma missão, tinha um propósito. Jesus mandou ele cumprir um propósito. E no meio do caminho, uma grande tempestade. Por quê? Ventos contrários. Mas não foi Deus que mandou? Não foi Deus que mandou? Mas aquele vento, aquela tempestade, era para colocar Jonas na rota da história que Deus escreveu para ele. Eu fico vendo que Deus ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele usa algo que era ruim para a nossa vida como uma vontade permissiva, porque eu entendo que não era a vontade de Deus que Jonas passasse por aqui. O que era simples, o caminho era simples,
e pregar o evangelho naquela cidade. O caminho do povo de Israel era simples: atravessar o deserto, porque deserto não é um lugar de morada, e chegar na terra prometida. Mas por causa da murmuração, por causa da falta de obediência, você tem vivido processos que não era para você viver. Mas pode ter certeza que Deus ele tem tanta misericórdia e graça que no caminho do processo Ele vai usar essa situação que você entrou porque você quis para te forjar, para te moldar, para te tratar, para te restaurar. O trigo, ele precisa ser moído para virar pão. O trigo, ele precisa ser moído para virar pão. O problema é que queremos viver um evangelho sem ser moído, sem ser apertado. Porque, como falamos, todo extremo é beira. Temos tanto a questão da religiosidade extrema e da graça extrema. E não entendemos que existem processos que Deus vai te apertar, sim. Existem processos que Deus vai te apertar. Existem processos que Deus vai enviar vento para você estar no caminho certo. O lavrador precisa trabalhar para gozar dos seus frutos. Segundo Timóteo 2,6 diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. O problema é que nós não queremos viver, desfrutar do suor do nosso trabalho. Você pode sim viver o melhor dessa terra. Você pode sim viver o melhor de Deus nessa terra. É crucial conhecer e reconhecer que a jornada de 40 anos não era o plano original de Deus para aquele povo. E aí é onde muitos confundem e criam-se até músicas que falam que o deserto é a escola do amor. Eu vou te colocar no deserto para falar de amor. Eu vou colocar uma doença em você para mostrar que eu sou Deus. Eu vou, te arrebentar, vou te quebrar. Deus precisa disso? Deus precisa colocar uma doença em alguém para provar que Ele é Deus? Deus precisa te quebrar todinho para provar que Ele é Deus? É você que está no lugar errado. É você que se mete no meio do deserto e depois vem culpar a Deus. É você que não toma vergonha na cara e não muda o teu caráter. Somos nós que nos colocamos em determinadas situações que poderia ser simples. O deserto poderia durar apenas alguns dias. O caminho da história do Senhor poderia ser apenas um vento para te colocar no lugar. Ó, filho, vem para cá. Mas não, murmuramos, andamos em desobediência. Só lembramos de Deus quando tudo começa a dar errado. Porque enquanto eu estava do lado de cada margem, tudo dando certo, está tudo bem. Porque enquanto eu tenho tudo e não há falta de nada, Deus é bom. Não preciso ir à igreja, não preciso ter comunhão, não preciso participar de nada. Mas quando as coisas apertam, eu lembrei de alguém chamado Jesus. Querido, Deus não quer ser alguém momentâneo na sua vida.
Deus não quer ser alguém de momentos, etapas e épocas. Deus, Ele quer ser alguém de presença todos os dias. Ele disse que o pão é diário e não é em alguns momentos. O relacionamento com Deus é diário e não é momentâneo. Não é apenas quando eu preciso, mas é todos os dias. Quando eu começo a caminhar com o Senhor todos os dias, eu me permito ser moldado. Eu me permito ser mudado. Eu me permito ser transformado. Contudo, mesmo quando entramos num deserto, por causa das nossas próprias falhas, por causa das nossas incredulidades, por causa da nossa desobediência, Deus, Ele é tão soberano que Ele nos resgata desse lugar. Deuteronômio 8, do 2 ao 3 diz: e se lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você não viverá só do fruto daquilo que você planta, mas você viverá da palavra que o Senhor escolheu e disse sobre você. Você não viverá só sobre os seus planos. Você não viverá só sobre a história que você está escrevendo, mas sobre a história que saiu da boca de Deus. O processo nos forma e nos ensina que a fidelidade é o que libera o fruto da promessa. A fidelidade ao Senhor no processo, mesmo quando esse processo é longo, é difícil, a maior bênção é a voz que sustenta esse processo. E qual voz você tem ouvido hoje? A voz do medo? A voz de Satanás? A voz dos seus parentes? A voz do seu eu? Ou você tem ouvido a voz de Deus? Quantas vezes eu tenho que falar para a minha alma, começar a trazer à memória aquilo que Deus fez, para dizer para mim mesmo que você precisa de esperança nos tempos difíceis. Você precisa de lembrar das coisas que Deus fez na sua vida, quando tudo não está de acordo com aquilo que você planejou. O processo nos forma e nos ensina que a fidelidade libera o fruto da promessa. A fidelidade de Deus libera o fruto da promessa. A fidelidade de Deus se manifesta porque Ele é o autor da nossa jornada. Entendam isso. Nada é por acaso, porque a sua e a minha história foi escrita antes da fundação do mundo. Vamos ler Salmos 139, 16? Salmos 139, 16. Eu não lembro se eu botei. Não? Então vamos colocar. Salmos 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Sabe quando você ainda não tinha forma? Quando você era apenas um embrião, os olhos do Senhor viram. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Existe um roteiro sobre a sua vida, que talvez até hoje você não seguiu. E a vida tem se tornado pesada, porque você está carregando sozinho a história que você está escrevendo. Porque a história que você escreve, você é o autor dela. E você, sendo o autor da sua própria história,
é você quem garante todos os processos da sua história. Mas quando eu começo a viver a história de alguém, a história que Deus escreveu para mim, Ele é o autor, é Ele quem garante, é Ele quem sustenta. Ele é a minha garantia de que a minha história foi escrita e eu preciso viver ela. Efésios 2:10 diz, porque somos feituras dele, criados em qualquer coisa, não, em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nas minhas histórias, para que eu andasse sobre aquilo que eu escrevi, não. É o que está escrito, para que andássemos nelas. Na história que o Senhor escreveu. A história que o Senhor escreveu para a minha vida, ela muda caráter. Ela muda personalidade. Ninguém pode definir quem você é. Ninguém pode dizer para você que você é aquilo ou outra coisa, ou outra pessoa. Porque até hoje você foi mentiroso, você vai mudar isso, porque na história de Deus não tem isso. Na história de Deus existem boas obras. Porque se até hoje você pegava emprestado, você vai mudar essa história. Isso foi quebrado na tua vida. Chegou o momento de quebrar correntes. Chegou o momento de queimar pontes que nos levam ao passado. Chegou o momento de cortar cordões e correntes e âncoras que nos mantêm ancorados no passado dos nossos parentes antepassados. Pois você é quem Cristo escreveu para ser. Chegou o momento de você começar a viver a sua história. Chegou o momento de você começar a viver a história de Deus. Provérbios 14:12 diz, há caminho que o homem parece direito. Você olha e você fala, uau, a minha história, aquilo que eu planejei, ó, vai dar certo. Os meus projetos, os meus planos, a minha história, diz que no futuro vai dar tudo certo. Pode até parecer, pode ter até a aparência de ser certo. Mas a palavra de Deus diz que o fim dele são caminhos de morte. Deus te chama para a paz da cooperação, para andar no caminho que Ele já preparou, confiando que Ele opera em você. Sabe o que é isso? A palavra de Deus diz que a geração ela tem uma expectativa, uma esperança. A criação, ela tem a expectativa da manifestação da glória de Deus em você. Fala que a criação ela geme pela manifestação da glória de Deus em você. Estávamos esse final de semana movendo algumas terras de algum lugar para o outro. E começamos a refletir sobre isso porque falamos há quanto tempo essa terra espera que alguém chegue e mude o lugar que ela está, que não é o lugar para ela estar, e cumprir o propósito dela. Há quanto tempo aquela terra gemeu esperando a manifestação dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que não cai uma folha sem a permissão dele. Que até, eu posso te dizer, não está escrito, mas que até o fruto que você pegou de uma árvore estava esperando por você um dia. Até o fruto que você pegou de uma árvore estava esperando por você um dia.
a geração, a criatura, aquilo que foi criado, espera, gemendo, com dor, a manifestação do reino de Deus em seus filhos. Os seus clientes estão esperando a manifestação do reino em você. O seu trabalho está esperando a manifestação do reino em você. A sua escola, jovens e crianças, estão esperando a manifestação do reino em você. A sua família está esperando a manifestação do reino em você. Existem famílias inteiras sendo salvas porque um homem se posicionou. Eu vejo hoje, nesse século, homens sendo verdadeiros bananas, moles, sem a manifestação do reino. Sua esposa em sua casa está esperando por você. Valores invertidos. Mulheres orando para Deus converter homens e não homens dobrando seus joelhos para honrar a sua casa. Valores invertidos. As coisas mudadas. A tua família espera pela manifestação do reino de Deus através de você, por você. É responsabilidade sua. As mulheres foram criadas como um suporte, como auxiliadora. Você não estava na mensagem? Mas chegou a hora de se posicionar. Mas o que eu faço quando o meu marido não está no caminho de Deus? Ore. Ou você esqueceu de quem Deus é? Ou você esqueceu de que Deus ele move montanhas para salvar a tua casa? Ou você esqueceu que Deus é aquele que num casamento ele transforma aquilo que era água em vinho? Que num casamento ele transforma aquilo que acabou em alegria. Casamento é algo mais planejado. Que as noivas, elas planejam casamento, né? Tudo, tá. Hoje eu planejaria uma viagem, mas amém, passou. Planeja casamento, planejam tudo, tá? Pra não faltar nada, sabe? Mas naquele casamento faltou. Sabe qual é a diferença daquele casamento para o seu, talvez hoje? É que Jesus foi convidado para aquele casamento. Uau! A diferença é que Jesus estava dentro daquela casa. Não importa quem convidou, o que importa é que Jesus está dentro daquela casa. Não importa se foi o noivo ou a noiva, mas Jesus estava ali. E isso foi suficiente para quando a alegria acabasse, que era o vinho, ele pudesse transformar toda a água em vinho, em alegria. Talvez o teu choro, ele pode durar a noite inteira, mas pela manhã haverá a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, ele é especialista em transformar lágrimas caídas
em árvores frutíferas. Pois enquanto você chora, você está regando e Deus está contando todas as suas lágrimas. Obrigado, Pai. Obrigado. Jesus e o Espírito Santo estabelecem um relacionamento como a própria colheita. O destino final da história sempre vai ser Jesus presente na sua vida todos os dias. É isso. O Evangelho é isso. É você e Deus presente todos os dias. Em João 15:5 diz que eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se eu estou em Cristo e Cristo em mim, eu darei muitos frutos. Porque sem Jesus, sinto dizer, nada pode fazer. Jesus nos chamou para permanecer. Jesus nos chamou para permanecer. Sabe o que é o fruto de uma árvore? É a prova de fidelidade no processo. O fruto de uma árvore é a prova de fidelidade no processo. Eu estou há quase 1 ano, 7 meses esperando uma bendita manga numa árvore que já foi plantada. E hoje eu fui buscar essa manga, Gabriel, não tinha. A boca salivando, E quando eu fui buscar a manga na casa do vizinho, ela não estava boa, porque não era para mim. Mas a minha manga não deu fruto. Estou há 7 meses esperando para comer a bendita manga. E eu caminhando pela manhã, né, com Deus, andando com Deus, do meu lado. Deus ministrou no meu coração. Você precisa ser fiel ao processo para ver o fruto. Você precisa ser fiel ao processo para ver o fruto. E ainda me ensinou, né? Tive que levar um tapa. Por que você não podou essa árvore para ela dar mais fruto? Obrigado. A palavra de Deus diz que eu que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei todos os dias. O ponto alto da história não é a prosperidade, mas a restauração do seu relacionamento com Deus. A ceia íntima. Todo o processo nos serve para nos preparar para essa ceia. A palavra de Deus diz: eu entrarei na tua casa e cearei contigo. Sabe o que é isso? Sentarei à sua mesa. Teremos intimidade. O problema é que você não quer abrir a sua porta enquanto tem alguém batendo por fora. O louvor pode subir? Para te ter vinho, precisa de uva. Para te ter uva, precisa de plantar. Para plantar, eu preciso de semente. O grande problema é que nós comemos a semente. O grande problema é que nós comemos a semente. Muitas coisas que Deus manda você fazer, você não faz,
Porque na sua história, aquilo vai te faltar. E aí você não vê o fruto, porque você está comendo a semente. Deus tem instruído algumas coisas na minha vida em particular. Eu falo, pai, mas não está muito favorável, sabe? Como que te manda fazer algo que eu estou quase comendo a semente todos os dias? Faça. Seja fiel no pouco, e eu te colocarei. Semente não é para ser comida, é para ser plantada. Semente é para ser plantada. Por isso que Deus nos promete relacionamento. Primeira coisa é que quando Jesus vai ao céu, é crucificado, ele diz, eu enviarei um consolador para estar contigo todos os dias. Não espere a sua fé ser moldada no deserto da vida que você entra. Não espere o seu caráter ser mudado pelos ventos ou pelas ondas, porque dói. Não espere algo extraordinário acontecer na sua vida para você fazer a mudança que você precisa. A minha mãe recentemente operou o coração e eu vi igrejas e multidões orando com fé e fervor. E eu parei para refletir, o povo não poderia ser assim naturalmente? Mas espera o peito de alguém abrir, o coração de alguém abrir para se unir em fé. Espera algo grandioso, de ruim acontecer para se mover, para ter fé, para praticar a fé. Pratique a fé todos os dias, caminhando e andando com Deus. E é aí que você vai entender quando ele diz, o meu fardo é leve e suave. Você vai ter que trabalhar para ter fruto? Vai! Você vai ter que plantar para colher? Vai! Mas com Jesus é mais leve, é suave. Ou você pode escolher andar sem Ele, carregando a sua própria história nos seus lombos, pesado, sobrecarregado. Ou você pode escolher compartilhar com alguém e esse alguém te ajudar a andar sobre a história que ele escreveu.